Qual a diferença do sistema de criação extensivo, semi-intensivo e intensivo para a criação de aves? Boa tarde. Existe sim uma diferença entre o sistema de criação das aves. Por exemplo, na avicultura extensiva, as aves elas podem ser criadas em liberdade, onde elas vão em busca do seu próprio alimento e possam sanar sozinhas as suas necessidades, sem a presença do produtor. Embora ainda o local de circulação delas seja próximo à propriedade do criador. Já na avicultura semi-intensiva, as aves elas são confinadas em um local onde possa ser cercado de tela de arame ou qualquer outro tipo de material. Geralmente, elas são divididas por bandos, cerca de 50 aves, ou pode até variar em 200 aves por cada espaço local. Existe um galinheiro onde as aves possam abrigar durante a noite. Já na avicultura extensiva, é quando o produtor procura mesmo investir na criação de galinhas e torna-se uma atividade lucrativa para si mesmo. Ou então, o próprio produtor pode utilizar essa avicultura como um consumo para si próprio. Bom, na avicultura intensiva, existe, é claro, maior custo, maior investimento da parte do produtor, pois ele necessita de fazer algumas instalações que possam sanar as necessidades das galinhas, que possam ser um manejo adequado com a criação delas. Toda instalação, ela tem como objetivo sanar a necessidade da galinha, desde que seja um ambiente limpo e protegido para que elas possam expressar todo o seu potencial genético. Entretanto, existem algumas vantagens e desvantagens para cada processo de criação das aves. Por exemplo, na avicultura extensiva, é claro que vai exigir menor gastos e o menor emprego de investimento do avicultor nos frangos, uma vez que os frangos eles são criados em liberdade. Já na avicultura semi-intensiva, esse sistema ele é muito comum para para que seja um consumo do próprio produtor rural. Ele pode fornecer, é claro que ele não vai fornecer, caso um dia ele pense em fazer algum negócio com alguém, é claro que ele não vai poder fornecer um produto de qualidade, uma vez que ele pode até não ter feito alguns programas de vacinação ou não ter seguido certinho o plano sanitário para as aves. Já na avicultura intensiva, este sistema ele requer um pouco mais de atenção do avicultor, tanto nos insumos para a criação das aves, desde que possa seguir com o programa de vacinação, a ração balanceada, desde o controle de peso, entre outras características essenciais para o processo de criação. Embora muitos avicultores eles venham reclamando do aumento nos custos e a diminuição do ganho, a diminuição do lucro dessas aves. Eu gostaria de saber, em relação às aves de postura, qual é a diferença entre o sistema de gaiolas e o sistema de criação das galinhas livres de gaiolas? E em relação ao bem-estar animal e à sanidade, qual é a sua opinião sobre os diferentes sistemas de criação? Olá, eu sou a Kathleen Ingrid e eu vou responder a sua pergunta. As galinhas criadas em gaiolas, elas ficam presas em gaiolas coletivas, que podem alojar até 12 aves. As gaiolas, elas ficam empilhadas umas em cima das outras. O ambiente em que elas estão confinadas é altamente contaminado e insalubre, pela extrema sujeira e amontoamento de fezes. A existência miserável que as galinhas elas são obrigadas a viver é absurdamente estressante. Elas nunca conseguem abrir suas asas, um luxo do qual as galinhas fora de gaiolas elas podem desfrutar algumas vezes. O sistema gate free, que é o chamado gaiola livre, é o sistema de criação em que as aves elas são criadas soltas e não têm acesso ao pasto, ficando somente dentro dos galpões. Já o free range, que é a criação em liberdade, quando criado nesse sistema, se aplica todas as exigências do gate free. Porém, as aves elas ficam soltas no galpão e devem ter acesso diário a uma área externa, ao ar livre, por pelo menos 6 horas durante o dia ou sempre que o clima permitir. As livres de gaiolas, as poedeiras elas ficam soltas nas granjas, podendo exercer seu comportamento natural, como ciscar e se alimentar livremente. Por isso que eu, como técnica, eu aconselho na criação livre de gaiolas no sistema free range ou gate free, porque assim a ave ela vai estar livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, doenças e injúria, vai ter a liberdade para expressar o seu comportamento natural da espécie, vai estar livre de medo e de estresse. Antes, o foco era na produção,
mas agora passou a ser o conforto do animal. O bem-estar do animal ele vem em primeiro lugar. E assim, o animal vai proporcionar uma produtividade de alta qualidade. Eu espero ter respondido a sua pergunta. E eu deixo a próxima pergunta, que é o que é a criação em Dark Rose? Olá, eu sou a aluna Letícia Calmon e irei responder a sua pergunta. Então, o sistema Dark House surgiu no mundo no ano de 1990, mas ficou popular no Brasil somente em 2010, e atualmente cerca de 30% dos galpões utilizam esse sistema. O sistema Dark House consiste nas aves não terem contato com a luz natural, apenas com a luz artificial, e essa luz artificial é utilizada lâmpadas incandescentes de 60 watts, pois essas lâmpadas permitem que mude a intensidade da luz, e a intensidade deve ser modificada de acordo com a idade das aves, para as aves ficarem mais confortáveis. Esse sistema está relacionado basicamente com a temperatura do aviário e a luminosidade, sendo apenas 4 aspectos básicos necessários. Os 4 aspectos básicos são um correto escurecimento do galpão, um projeto de ventilação adequado, um sistema de manejo de luminosidade e um sistema de proteção. O sistema Dark House não apresenta muitas desvantagens, mas a principal dela é o alto nível de investimento. O produtor ele deve investir num galpão de forma correta, deve investir na luminosidade, da ventilação e no aperfeiçoamento de técnicas apenas para o cuidado das aves no sistema Dark House. Mas também apresenta muitas vantagens. Por exemplo, as aves não vão ter contato com o mundo externo, então previne doenças. E também, já que a ave tem a temperatura e a luminosidade correta, ela acaba não gastando tanta energia, tendo menor consumo de ração, sendo mais vantajoso para o produtor. E o sistema de criação é apenas de 3 a 5 dias. Então, são muitas vantagens, porém, a desvantagem é que o investimento deve ser um investimento bem grande do bolso do produtor, que nem sempre eles querem isso, né? Eles preferem mais o manejo do dia a dia. Em relação à produção de aves de corte, quais são os modelos de exploração e como eles funcionam? Boa tarde, eu sou a aluna Ingrid Rayane e irei responder sua pergunta. No Brasil, existem 3 modelos de explorações: modelo independente, modelo cooperativo e modelo integrado. O modelo independente o produtor é responsável por todo o processo de produção de frango e por todas e qualquer decisão assumidas, todos os riscos envolvendo as operações. No modelo integrado, o integrador é o único responsável pelas decisões operacionais. O integrado executa os trabalhos de acordo com o estabelecido entre ambos. E o modelo cooperativo, o criador participa de organizações e das decisões, correndo todos os riscos de um eventual fracasso de operações. Em relação ao planejamento e construção dos aviários, explica ao público quais os critérios que devem ser levados em consideração para a implantação de uma granja. Bom, um dos critérios que tem que ser levado em consideração é que o galpão tem que ser construído do lado leste-oeste, observando a linha imaginária do Sol. Esse posicionamento evita excedência solar nas aves e também tem a luminosidade adequada para o ambiente das aves. Sobre o dimensionamento, ele deve ser definido sobre a quantidade de aves que você vai criar no local. No começo, é sempre recomendado a pessoa escolher um local para implantar a granja com 4 módulos. Um dos critérios muito importantes também é o material que vai ser utilizado na construção do galpão. Os galpões são construídos de tijolos e a estrutura pode ser de ferro. Para fazer o piso é recomendado que a pessoa use concreto sobre a base do cascalho, e para fazer a mureta é sempre bom usar tijolos com furos. Já a cobertura a pessoa pode optar por utilizar materiais com custos mais baixos. E também outro fator importante também é a caixa d'água, que tem que ser instalada com a tampa para fora do galpão para não haver aquecimento da água.